Olá, meu nome é Marcos Golo, eu sou mestrando aqui no ICMC na USP de São Carlos e eu vim apresentar meu artigo aceito no ENIAC 2021. O título do mesmo é Triple VAI, a Triple Variation Autoencoder to Represent Events in One Class Event Detection. Segundo o Zou, a definição de evento é a seguinte: uma história relacionada a algum tópico de notícia de acordo com alguns padrões que ocorreram em um tempo e um espaço específicos. A partir dessa definição, é possível encontrar alguns componentes. Por exemplo, a história, o tópico, o tempo e o espaço, que são modalidades que representam muito bem os eventos. Dado dois eventos aqui como exemplo, a gente pode encontrar esses componentes de forma fácil. O que seria a história? O próprio texto. Então, o evento 1, ele fala aqui que o exército dos Estados Unidos bombardeou um armazém de armas em Cabul. E já o evento 2, ele diz que 5 tropas afegãs foram mortas em Cabul. Então, essas são as histórias de cada um dos eventos, ou seja, o dado textual. Já o tópico de cada um, o primeiro de um tópico principal, que é armazém de armas, e o de baixo já de tropas. O tempo é a data onde cada um ocorreu, 11 e 11h30 do dia 1º de fevereiro de 87, e o espaço, que é o dado geográfico, ou seja, as coordenadas de Cabul, ou seja, latitude e longitude. Dada a definição de eventos, é possível realizar a detecção dos mesmos. E essa detecção ela pode ser dividida em 3 partes, 3 etapas principais. Primeiro é a coleta e a rotulação, é coletar esses eventos com todos aqueles componentes. A segunda é o pré-processamento, que é estruturar os eventos. E a terceira é a classificação, que é onde é feita a detecção. Para detectar eventos, na etapa de classificação, é interessante o uso do aprendizado de máquina baseado em uma única classe, também conhecido como One Class Learning na literatura, uma vez que esse tipo de aprendizado promove ao usuário rotular somente exemplos da classe de interesse, ou seja, um tipo de evento, e os algoritmos de OCL vão classificar um novo evento como pertencente a essa classe de interesse ou não. Esse aprendizado é mais indicado quando você só tem interesse em uma única classe, ou seja, em um tipo de evento, que é o que acontece na detecção, e ele vai diminuir o esforço do usuário, porque em outros aprendizados você teria que rotular diferentes tipos de eventos, e nesse você só rotula da classe de interesse. Vale destacar que ele é mais adequado em cenários desbalanceados, como a detecção de eventos, uma vez que os eventos de interesse vão estar em menor quantidade do que os eventos de não interesse. Antes de realizar a detecção de eventos, na etapa de classificação, é necessário pré-processar os eventos. E essa etapa é muito importante. O pré-processamento para o One Class Learning é muito importante, uma vez que você só vai ter a representação dos eventos da classe de interesse, o que implica em não ter as representações de contra-exemplos, por exemplo. E essas representações poderiam facilitar o algoritmo a poder gerar um hiperplano de decisão entre essas classes. Mas no caso do One Class não tem contra-exemplo. O que faz com que, se o algoritmo fosse gerar um hiperplano que envolvesse todos os eventos da classe de interesse, se eles não forem bem representados, implica em uma taxa grande de falsos positivos, por exemplo. Por outro lado, é possível criar uma representação mais robusta, ou seja, representar os eventos da classe de interesse de uma forma que eles fiquem todos em determinada região e que os eventos de não interesse fiquem em outra região. Assim, essa representação mais robusta vai permitir criar uma hiperesfera, esse hiperplano de decisão, envolvendo os eventos da classe de interesse e diminuindo a taxa de falsos positivos. E aí, o desafio da representação para o One Class Learning está exatamente aqui. Como gerar essa representação robusta? Sabendo que os eventos têm diferentes componentes, pode-se fazer uso disso para poder gerar essa representação. Como assim? Um evento ele vai ter diferentes componentes. O texto, o tópico, a data, a geolocalização, o sentimento, as entidades nomeadas, por exemplo. E, considerando cada componente desse como uma modalidade, pode-se fazer uso do aprendizado de representação multimodal para gerar uma representação robusta e, assim, conseguir satisfazer a necessidade do One Class Learning. E como pré-processar esses eventos de forma multimodal? O tempo e o espaço já são dados estruturados, o tempo no formato de data e o espaço no formato de geolocalização, ou seja, latitude e longitude, 2 valores. Por outro lado, os dados textuais e de tópico não são estruturados, então a gente tem que obter uma estrutura para essas duas modalidades. Além disso,
representar os eventos no cenário multimodal não implica somente em representar cada uma das modalidades, mas sim como combinar essas modalidades e gerar uma única representação. Isso implica na necessidade de modelos mais robustos para poder lidar com todos esses dados. Dessa forma, na literatura, geralmente representam os eventos considerando a multimodalidade através da concatenação. Por outro lado, um estudo recente do Survey, que trouxe a definição de eventos do começo dessa apresentação, ele indica que o aprendizado de representação é uma área promissora e não a concatenação. Ele indica que deve-se enriquecer as informações, ou seja, considerar diferentes modalidades e utilizar redes neurais artificiais para poder realizar esse aprendizado de representação. Portanto, a proposta desse artigo é um triple why, que é representado pela etapa 5 do nosso pipeline. A primeira etapa é a etapa de coleta e rotulação. Então aqui a gente coleta e rotula todos os nossos eventos de interesse. A etapa 2 é onde o texto, ou seja, a história do evento, é representada. A gente utilizou o modelo pré-treinado BERT. Este modelo é capaz de representar os textos capturando a sintática, a semântica do texto, ou seja, ele é capaz de relacionar textos que estão contando uma mesma história. Na terceira etapa, o tópico do evento é representado. A gente obteve essa representação por meio de uma informação de densidade. Por que informação de densidade? Quando os eventos forem representados, os mesmos vão gerar regiões de alta densidade, que vão representar os tópicos de determinados eventos. Portanto, é possível realizar um agrupamento desses tópicos para poder extrair o padrão desses documentos. Como assim? Realizado o agrupamento, cada grupo, ou seja, cada tópico e região de alta densidade vai ter um centroide que vai representar o mesmo. Posteriormente, quando novos eventos forem representados, eventos da classe de interesse vão estar próximos a um dos tópicos, ou seja, uma das regiões de alta densidade, próximos a um dos centroides. E os eventos de não interesse geralmente vão estar mais distantes. A partir de uma medida de silhueta, que é calculada através da distância até o centroide mais próximo e o segundo centroide mais próximo, é possível obter o padrão de comportamento dos eventos de interesse e de não interesse, uma vez que os eventos que estão próximos a um dos centroides vão obter uma silhueta bem maior do que os eventos que estão longe de mais de um centroide. Assim, é possível aplicar diferentes configurações de agrupamento, concatenar essas medidas de silhueta e obter essa representação de tópico. A quarta etapa é relacionada à latitude e longitude, ou seja, são as informações geográficas do evento. A gente utiliza os dois valores como essa representação. A quinta etapa apresenta o nosso método Triple Why, onde é realizado o aprendizado de representação multimodal. Nosso Triple Why é um autoencoder. Autoencoders são redes neurais que comprimem a entrada e depois descomprimem para uma saída. E ele aprende os pesos dos neurônios dessa rede neural comparando a saída com a entrada. Uma vez que se ele conseguir reconstruir bem a saída, ele vai conseguir guardar informações importantes nessa representação de menor dimensão. A gente escolheu aqui um estilo de um Variational Autoencoder. Por quê? O Variational Autoencoder, além de conseguir extrair esse padrão por ter o estilo de um autoencoder, ele também enviesa o aprendizado a partir de um modelo prévio de distribuição aprendido. Ou seja, ele é capaz de aprender uma região da classe de interesse, uma vez que você pode enviar um modelo prévio de distribuição para ele, como uma gaussiana com média 0 e desvio padrão 1. Então ele vai concentrar os documentos nessa área, por exemplo. E a gente estendeu o nosso Variational Autoencoder para um Triple Variational Autoencoder a partir de duas características. A primeira delas são 3 camadas densas de mesmo tamanho no início do encoder. Então, cada uma das modalidades, mesmo elas tendo diferentes dimensões, elas são enviadas para 3 camadas densas de mesmo tamanho. E isso nos permitiu utilizar uma camada de merging. Essa camada de merging é o operador de fusão, ou seja, é aqui que as modalidades são combinadas. Portanto, essas 3 camadas densas são enviadas para uma única camada, e aí que você pode fazer adição, subtração, média, multiplicação e até a concatenação. Na sexta etapa é realizado o One Class Learning, o aprendizado da classe de interesse. Aqui a gente utilizou o algoritmo ACSVM e a entrada desse algoritmo são os eventos da classe de interesse
representados pelo Triple Vai. E a saída é uma função de decisão apreendida que envolve os dados da classe de interesse. Na etapa 7, depois que o algoritmo foi treinado, é realizada a detecção dos eventos da classe de interesse, onde surgem novos eventos, eles são representados pelo Triple Vai e depois de representados, eles são submetidos à função de decisão do ACSVM. E assim, quem estiver dentro da função de decisão é um evento de interesse e quem estiver fora é um evento de não interesse. Dada a proposta do artigo, agora vamos para a configuração experimental e posteriormente os resultados. Nós utilizamos 10 conjuntos de dados, ou seja, 10 coleções de eventos. As 10 coleções foram coletadas pelo GDELT, que é um projeto que monitora eventos do mundo inteiro. Cada coleção de eventos tem 6.000 eventos, em que cada evento a gente coletou o título do evento como história, a data do evento, a localidade do evento, a partir da latitude e longitude. Comparamos 4 métodos de representação, sendo um deles a nossa proposta, o Triple Vai, e 3 métodos baseados na concatenação, somente a concatenação ou o aprendizado de uma representação a partir da representação de concatenação, ou seja, um aprendizado unimodal. A divisão de treino e teste da nossa configuração experimental foi a seguinte: utilizamos 1/3 dos eventos para treinar, e esse 1/3 tem as datas mais antigas. Então, o tempo, a modalidade de tempo foi utilizada exatamente nessa etapa. Quem tem o tempo mais antigo, eventos mais antigos, são utilizados para treinar, e os mais atuais, como eventos que surgiram depois dos eventos de treino, são utilizados no teste. Como é 1/3, 2.000 para o treino e 4.000 para o teste. Além disso, a gente também coletou aleatoriamente 4.000 eventos de não interesse, seja das outras 9 coleções, para poder utilizar no teste também. Utilizamos 5 métricas de avaliação para essa classificação, que foi a precisão, revocação, F1 Score, Área Under Curve Rock e acurácia. O algoritmo foi o ACSVM, que é o One Class Support Vector Machine, e nos resultados a gente analisou as maiores métricas para cada um dos métodos de representação. Realizamos um teste estatístico de Friedman com pós-teste de NMNI. Vamos aos resultados. Aqui é uma tabela comparativa dos valores, em que o método mais à esquerda representa somente a concatenação das 3 modalidades. Aqui é um autoencoder aprendendo a partir dessa representação de concatenação. Aqui é um variation autoencoder aprendendo a partir da representação de concatenação. E por fim, é o nosso Triple Vai, a nossa proposta. Cada linha dessa tabela são os resultados desses métodos em diferentes métricas em uma das coleções de eventos. Pode-se observar que escolhemos 10 coleções com eventos de interessante detecção, como de agricultura, terrorismo, imigração, racismo, inflação, corrupção, covid, guerras, tsunamis e até terremotos. Pode-se observar que o nosso Triple Vai obteve maiores valores de precisão, F1 Score, Área Under Curve Rock e acurácia em todos os datasets. Aqui é apresentado o diagrama de diferença crítica resultante do teste de Friedman com pós-teste de NMNI. O teste de Friedman com pós-teste de NMNI resulta nos rankings médios cada um dos métodos de representação. Pode-se observar que o Triple Vai obteve o melhor ranking médio. E o diagrama de diferença crítica, além de apresentar os rankings médios, ele também mostra se houve diferença estatisticamente significante entre os métodos, em que os métodos conectados por uma linha preta não têm e os que não são conectados têm diferença estatisticamente significante. Conclusões do artigo. Os resultados mostram que o Triple Vai supera os métodos da literatura para representar eventos no cenário de One Class Learning, considerando a precisão, F1 Score, a acurácia e a Área Under Curve Rock. O Triple Vai apresentou diferença estatisticamente significante em relação a todas as outras técnicas e, considerando as representações geradas pelo Triple Vai, o ACSVM foi capaz de diferenciar os eventos de interesse e de não interesse de forma satisfatória. Os trabalhos futuros desse artigo indicam um Triple Vai para a modalidade faltante, ou seja, o Triple Vai ser capaz de representar um evento que não tem uma das modalidades, e o uso do Positive and Unlabeled Learning, que é o aprendizado de máquina semi-supervisionado baseado em uma única classe. É um One Class semi-supervisionado.
em que o algoritmo vai aprender com os documentos positivos, ou seja, da classe de interesse, e também vai aprender com os não rotulados. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição, só mandar um e-mail em marcosgulo@usp.br.